dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos dos Santos, doutorando do PPGEC, e hoje nós entrevistaremos a professora doutora Maria Cristina Panceira de Araújo. Então, professora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast, retornando hoje. Falaremos a respeito das principais produções do quadriênio que se destacaram, nesse último quadriênio. Então, seja bem-vinda, professora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, eu sou Maria Cristina Panceira de Araújo, mestre e doutora em genética e biologia molecular, mas professora do programa de pós-graduação em educação nas ciências desde 1992. E no mestrado e depois no doutorado, então entrei também em 2010, quando começou. Ok. Então, para iniciarmos a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre formação docente e situação de estudo na educação em saúde. E um dos artigos que nós vamos falar a respeito, eu vou traduzir aqui o título dele, que está em inglês, que é a Situação de Estudo sobre Educação em Saúde implementada em um processo de cocriação, em que ele descreve a implementação de uma situação de estudo sobre educação em saúde em cocriação com alunos, professores, futuros docentes e profissionais de saúde. Então, como que foi a experiência de desenvolver essa pesquisa e quais foram os principais desafios e também aprendizados, professora? Então, para começar, o que vem a ser a situação de estudo, Então, no nosso grupo, o GIPEC, que faz parte, que é o Grupo Interdepartamental de Pesquisa em Educação em Ciências, Ensino de Ciências, nós temos primado por desenvolver a pesquisa ao redor do currículo e da formação docente. Então, para nós, está sempre acoplada à formação docente, o desenvolvimento do currículo, e o desenvolvimento do currículo repercute na formação docente. Então, por isso, uma das nossas estratégias de desenvolvimento do currículo foi o desenvolvimento da situação de estudo, que é, na realidade, a identificação de uma situação cotidiana de conhecimento dos estudantes, professores e comunidade escolar, na qual a gente pode identificar os conceitos científicos necessários à formação dos indivíduos ao longo de sua vida. Mas para que o professor possa desenvolver isso em sala de aula, nessa situação de estudo, ele também tem que conhecer o que seja e ter um bom conhecimento dos conceitos da sua área, então da química, biologia, física, matemática, geografia, história, então de todas as áreas do conhecimento escolar e, portanto, da formação na educação superior, ao mesmo tempo em que ele também tem que ser capaz de dialogar com as outras áreas. Então, ele precisa saber os conceitos da sua área, mas tem que, se é professor de biologia, tem que ser capaz de dialogar com a química, com a física, com a história, a geografia e assim por diante. A partir dessa temática, o que a gente desenvolveu e quis fazer e vem fazendo ao longo do tempo são situações de estudo onde a gente parte de um tema e faz o desenvolvimento desse tema. No caso específico desse artigo, que eu aconselho as pessoas a lerem ele, porque está muito bem descrito, a gente fez um trabalho mais... a gente sempre pressupõe para a elaboração, para a identificação e a elaboração da situação de estudo, nós precisamos ter o quê? Não basta ter o professor sozinho não consegue desenvolver, elaborar uma situação de estudo. Ele precisa de colaboração, de cocriação, ou seja, de compreender que para elaborar essa situação de estudo ele precisa da colaboração dos estudantes dos estudantes da educação básica, na medida em que eles se identificam com o tema e contribuem com as suas curiosidades e os seus saberes sobre o tema. Precisa de outros professores da turma
porque sozinho não consegue desenvolver, né? Precisa dos conceitos de química, biologia, física, matemática, história, geografia, filosofia, porque no ensino médio essa proposição, e precisa também de outros parceiros. Nós, à medida em que nós propusemos o desenvolvimento da situação de estudo, a gente sempre fez um caminho que abrangia também a interação universidade-escola. Não quer dizer que o professor na escola não possa desenvolver, elaborar com os seus pares, mas quando ele tem uma interlocução com a universidade, aprimora, acelera esse desenvolvimento da situação de estudo. Sim. Então, no caso dessa situação de estudo descrita nesse artigo, que é Câncer, um caminho para a vida, né? Conhecendo o câncer, um caminho para a vida, o que aconteceu? A nível municipal, foi criado, da Secretaria Municipal de Saúde, e o CACOM, no HCI, foi solicitado que as escolas se envolvessem numa proposta que melhorasse a questão da incidência de câncer aqui em Ijuí. Daí, a partir disso, foi feita uma provocação para as escolas. A gente já tinha uma interação com as escolas municipais, temos uma interação com as escolas municipais estaduais de Juí, mas especificamente a escola São Geraldo, na época, topou discutir essa questão do câncer, um caminho, né? Conhecendo o câncer, um caminho para a vida. Por quê? Porque muitos estudantes dessa escola tinham algum parente ou amigo ou pessoa conhecida que tiveram ou estavam passando por um câncer, né? Então, a gente, a partir disso, nós começamos a pensar coletivamente, então, com os estudantes, na medida em que eles faziam as suas pesquisas, foi criado um sistema, vamos fazer uma pesquisa com as pessoas que vocês conhecem para ver que tipo de câncer tem em Ijuí, qual é o mais frequente aqui no bairro e tal, contrapondo com os dados do CACOM. Então, foi feita essa organização. Então, a contribuição dos estudantes, os professores, então, começaram a pensar, bom, que conceitos de química, física, biologia e tal eu preciso para compreender essa situação? Então, no câncer, eu preciso de conceitos de genética para saber se o câncer é genético ou é só ambiental. Preciso saber de química para saber as substâncias, porque, afinal de contas, o que quer dizer quimioterapia, o que quer dizer radioterapia, daí os conceitos de física, né? Estou aqui citando só os mais evidentes, mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber de célula, eu preciso saber de organismo, eu preciso saber dos diferentes sistemas que constituem o organismo, o funcionamento, e assim sucessivamente. Então, com isso, nós constituímos e fizemos o acompanhamento do desenvolvimento dessa situação de estudo na escola, em que ela teve, então, como envolvidos os estudantes da educação básica, uma turma do ensino médio, os professores da turma, que foram 10 professores, 5 licenciados da universidade como bolsistas de iniciação científica, 3 professores da Unijuí que acompanharam a turma e essas interações, e mais 8 profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. E por que precisam todas essas pessoas para ser esse processo de cocriação? Precisa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com as capacidades conceituais, os sistemas conceituais de cada grupo de profissionais. E aí, ao trazer para a sala de aula um profissional específico, pode ajudar a compreender melhor
o sistema de relações e trabalhar nessa perspectiva da prevenção, né? Porque na época tinha aquela ideia ainda de que o ter câncer estava fadado a morrer, e morrer imediatamente, que não tinha nenhuma questão. E a prevenção do câncer, tu tem que ter ser um indivíduo saudável, com atividade física, boa alimentação, cuidado com o peso e tal. Então, várias questões que, quando a gente estabelece esse diálogo professor, profissional da saúde e o professor da escola, o profissional da saúde e o professor universitário, a gente consegue ampliar. E com o envolvimento dos bolsistas de iniciação científica, a gente estava garantindo o processo formativo. Desses futuros professores, né? Futuros professores, né? E formados nas diversas áreas, né? Porque tinha bolsista de química e biologia. E muito interessante, né? A parte dos alunos, né? Um tema que os alunos têm interesse. Tem interesse e conhecimento, da sala de aula, né? Se envolvem diferentes sujeitos para planejar algo para aquela sala de aula, né? E esse que é o processo de cocriação, que é o novo, né? Porque no começo da situação de estudo a gente nem tinha tanto, usava esse mecanismo de organização, mas não tinha nominado isso. Depois que a gente teve um acesso a outra literatura que nos ampliou, nos abriu os espaços, né? Então a gente nunca está fechado, pronto. Sim. Então essa é uma questão importante da situação de estudo, porque ela parte do pressuposto de um determinado tema que é de conhecimento dos estudantes e da comunidade e dos professores, e nós vamos organizar, então, os estudos para aprofundar esses conhecimentos a partir dos sistemas conceituais. Então, com isso, vai evoluir e desenvolver. Isso, né? E, por exemplo, quais impactos que vocês observaram, assim, nos alunos e nos professores a partir do uso dessa situação? Porque ao trabalharmos com diferentes professores, principalmente do ensino médio, nós temos a fragmentação, né, das componentes curriculares ali. E muitas vezes aí mesmo se mostra um desafio, né? Como fazer esses professores se juntarem ali para esse processo de cocriação? Como que foi, né? Daí tu precisa ter, né, que é o grande problema para situação de estudo deslanchar mais, né, o desenvolvimento da situação de estudo, é a questão de tu ter a possibilidade de, ou pelo menos um turno semanal para reunir os professores. Porque daí faz um planejamento coletivo. Então, entram os professores naquela turma. Bom, nesse trimestre nós vamos desenvolver tal tema. Quais são os conceitos de biologia, física, química que são necessários para compreender este problema, para apresentar soluções, construir alguma coisa, e quais são das outras áreas. Então, por exemplo, uma questão na situação de estudo do câncer, que na perspectiva histórica, foi a própria questão da radioatividade, né? Porque quando tu está falando de radiação como tratamento, tu acaba indo também para o conceito de radioatividade. Então, que daí tu vê lá a questão da Marie Curie, que acabou desenvolvendo câncer porque estava lidando com substâncias radiativas. Então, tu vai fazendo esses ciclos, né? Então, tu vai trazendo a história e o conceito pro momento, e não uma lista de conceitos previamente determinados naquela sequência que está no livro didático. Não, a gente desenvolve todos os conceitos, os sistemas conceituais previstos para o primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, mas colocando os conceitos a favor
da compreensão daquela situação que está sendo estudada. E com isso, então, a gente faz com que os estudantes compreendam que os conceitos não são algo abstrato, etéreo. São abstratos, né, muitos, mas estão relacionados para ampliar a compreensão da situação e estudo. Relacionados diretamente com o dia a dia deles, né? Exatamente. Tendo em vista que ali a questão do câncer, eles estavam também enfrentando isso, né, no seu dia a dia. Ou tinham familiares ou amigos ou pessoas conhecidas. Certo, muito legal. Agora, então, falando um pouco sobre educação ambiental, engajamento comunitário e também currículo escolar. Uma pesquisa, né, como os desafios de professores no desenvolvimento da educação ambiental no currículo escolar e também resgate histórico e ambiental da trilha Avó Preta, Arroio Espinho, aqui de Juí, né? Há uma forte interação entre universidade, escolas e também a comunidade, né? Assim como houve na situação de estudo, mas agora a gente fala na educação ambiental. Quais aprendizagens e reflexões surgiram a partir dessas experiências práticas, dessas pesquisas? Bom, então, a gente pensa, né, o grupo e eu particularmente eu defendo que a educação ambiental é uma forma da gente se relacionar com o ambiente e de mudar essas relações. E que sempre nós estamos fazendo alguma educação ambiental. Costumo dizer a favor ou contra, né? Então, sim, ou nós queremos fazer uma educação ambiental que possibilite mudanças de relações com o ambiente, mantendo-o com mais qualidade para que a vida no planeta e na região se perpetue com melhor qualidade, ou a gente vai estar acabando com essas vidas. Então, nós temos aqui na própria Unijuí uma situação bastante privilegiada, porque ela é, de certa forma, rodeada por algumas APPs, áreas de preservação permanente, entre as quais nós temos aí o Arroio Espinho, né? O afluente do Arroio Espinho, porque esse que passa dentro do campus da Unijuí é um afluente. E vem, parte do Arroio Espinho nasce, tem essa nascente aqui dentro do campus e tem uma nascente lá na frente, na BR-285, próximo à Polícia Rodoviária Federal, ali na frente da Polícia Rodoviária, é a outra nascente. Então, essa nascente que vem de lá da Polícia Rodoviária Federal é que passa pelo Parque da Pedreira, passa aqui por trás, aqui por dentro da Unijuí, e vai seguindo, formando o Arroio Espinho até ele desaguar no Rio Ijuí. Tá? Ele é um afluente do Rio Ijuí. O Rio Ijuí depois é afluente do Uruguai. O Uruguai deságua chega até o Oceano Atlântico. Então, com essa possibilidade, essa existência dessas APPs, então são essas areazinhas de mato, esses afluentes, o açude. O açude ele foi construído, mas ele tem uma fonte, né? A gente observa que dentro do desenvolvimento do currículo escolar, a educação ambiental tem que ser transversal, ela tem que passar no currículo em todas as disciplinas. Ela não pode constituir uma disciplina própria, porque o que acontece? Se ela ficar isolada, ela não vai contemplar o seu objetivo, que é fazer a mudança de atitudes. E com a questão aqui da trilha Avó Preta, é porque tem o Arroio Espinho, ele vem vindo ali pela Pedreira e passa aqui pela universidade, e tinha uma senhora, então, que era chamada pelos habitantes aqui do bairro Pindorama, de Vó Preta. Ela tinha uma casa junto ao arroio e era uma pessoa assim que
pelo que os estudantes da educação básica contavam, alguém tinha dito que ela não era uma boa pessoa, mas ela era uma pessoa muito religiosa, muito preocupada, só se preocupava consigo mesmo, tinha criado as filhas sozinha, e aí tem um trecho, então, dessa caminhada que o pessoal chamava, então, a trilha Avó Preta, que era que levava até a casa que ela tinha antigamente. Então, esse espaço que está aqui dentro da universidade, junto ao Arroio Espinho, ele permitiu, à medida em que a gente foi tentando recuperar, cercar, fazer essa trilha de fato útil, né? Porque ela era uma trilha utilizada para tudo que é coisa, menos para a educação. Né? Não, menos para a educação, porque tinha o problema de das motos, né? Motocross, tinha drogas, tinha o arroio, todo mundo despeja as coisas dentro, acha que a água vai levar para qualquer lugar. Sim. E aí a gente resolveu, então, resgatar essa história da Avó Preta e fazer, então, a gente conseguiu entrevistar as filhas dela, que ainda estão vivas, resgatou mais essa história e resgatou esse espaço para trilhas de educação ambiental. Então, vem escolas ali, caminho, então percebem como é que é o ambiente fora da mata ciliar, como é que é dentro, que tipos de plantas tem, que tipos de animais a gente encontra, como é que... e é uma caminhada bem interessante, né? Porque ela não é muito longa, nem muito curta, ela é a medida para a gente dar uma caminhada e fazer um trabalho. E dentro da mata ciliar, né, junto ao arroio, tu tem assim um frescor bem bom, né, para poder fazer essa caminhada. E isso trouxe, então, o quê? Muitas possibilidades, tanto de interação com as escolas do entorno, quanto na própria universidade. A gente faz o trabalho com a graduação, com as licenciaturas e o bacharelado, e faz também os trabalhos com o programa de pós-graduação em Educação nas Ciências, e o programa de Sistemas Ambientais também trabalha dentro da trilha como uma das atividades das disciplinas. E qualquer escola aqui da região pode entrar em contato para fazer essa trilha, trazer a sua turma. Porque nós temos daí os alunos do curso de Biologia que são bolsistas PET, que é do Programa Tutorial de Educação, né? Programa que é vinculado ao MEC, e eles ganham uma bolsa para fazer estudos mais aprofundados da área de biologia, no caso. Então, eles estão aptos a levar, monitorar, né, levar as escolas e os grupos que querem conhecer. Já faz quanto tempo que as trilhas estão... Nós inauguramos a trilha durante a pandemia. Então, ela é 21, eu acho que foi. Foi certo. 2021, são 4 anos que ela está em atividade. Então, né, foi uma estratégia que vocês já identificaram como sendo eficaz, né, nesse processo de inserir educação ambiental numa forma mais significativa, né, no currículo escolar. E ao mesmo tempo, assim, desculpe te cortar, mas complementando, nós temos um outro tipo de estudo e de educação ambiental, que nós temos uma exposição temporária no Museu Antropológico Diretor Pestana, que já tem mais de 15 anos que ela começou, que é a chamada, é o projeto Conhecer para Preservar. Então, desde que a gente começou, por quê? Porque nós partimos da máxima que, sem tu conhecer o lugar,
Os seres vivos que estão ali, tu não preserva, porque daí tu... Não vai ter nenhuma ligação nenhuma também, né? ligação, tu atropela, né? Então nós já fizemos a exposição sobre as águas do rio Potiribu, a questão das algas, a mata ciliar, tipos de peixes que tem ali. Já fizemos exposição sobre os animais peçonhentos, aranhas, as cobras venenosas, então aranhas, escorpiões, opilhões, afinal o pilhão causa mal, não causa, ele é fedido, né? Mas ele não faz mal. E plantas condimentares, plantas venenosas, plantas aromáticas, as árvores, né? As grandes árvores aqui da região, né? Canafístula, cabriúva e tal. E temos também feito os pássaros daqui da cidade, os pássaros da região, aves, né? Temos sempre cada ano, outro dia foi a Usina Velha, né? Também. Então, cada ano a gente faz um tema que vai mostrar. Então, nós já trouxemos também uma exposição de fósseis, que mostrou, então, a importância dos fósseis aqui da bacia de Santa Maria, e que, de repente, a gente está andando por aí, pode encontrar algum, né? Então, a bacia fossilífera, então, são sempre essas coisas. Então, esses são dois tipos de atividades de educação ambiental que a gente institui como constitutiva do currículo. Por quê? Porque tu vem aqui na trilha, daí o que tu vai estudar no currículo? O que é um arroio, né? Daí tu vai para as definições geográficas, históricas, quanto tempo tem essas edificações ao redor do arroio. O arroio espinho, por exemplo, a gente já fez vários estudos e muitas crianças das escolas do entorno usam aqui uma parte do arroio no verão para tomar banho, porque tem um tipo de uma bacia, né? Bem interessante. Então, daí a gente estuda com eles. O que a gente encontra ali? A água parece limpa, a água está limpa, está limpa. Então, vamos coletar um pouco de água e examinar. E daí a gente descobre que não está tão limpo. Nem deveriam estar tomando banho, né? Sim, mas como é que tu vai proibir sem discutir, né? Sim, então, exatamente. Daí, entende? Então, uma outra situação de estudo que a gente trabalhou é o estudo de uma microbacia hidrográfica, seja aqui o espinho, o moinho, de qualquer lugar, tu pode seguir essas etapas, né? Que é conhecer o lugar, ver a vegetação do entorno para a proteção, se a água é limpa, é suja, se ela é barrenta, assim sucessivamente. Sim. E daí, né, acaba aí que tu gera vai estar lá na mistura, na substância. Todos, novamente, né? E os conceitos estão aí, né? As situações de estudo se criando ali, né? E mais colaboração podendo vir pela frente, né? Pela frente, sim. Sempre tem que ser em colaboração com... Exato. Por isso que é a cocriação, né? Que é a colaboração entre... É tu ouvir os estudantes. O que vocês fazem aqui? O arroio, tem arroio perto da tua escola? Não tem. O que tu faz desse arroio e tal? E daí vai indo para os conceitos. Certo. Agora, falando um pouco sobre alfabetização científica e tecnologias digitais na formação de professores. Então, em relação ao artigo sobre TEPAC, né, como que a pandemia impactou na integração das tecnologias digitais no ensino de ciências e na formação inicial de professores? Então, o TPEC é o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Ele foi criado por Michel Keller a partir da proposição de Schumann do conhecimento
conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico, conhecimento curricular. E o que acontece? Quando a gente pensa o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, é o que tu está reconhecendo a importância de que, para te desenvolver qualquer conteúdo, tu tem que saber, e se tu quer usar tecnologias, tu tem que saber por que tu está usando aquelas tecnologias. Ou seja, a tecnologia, o uso da tecnologia é constitutivo no desenvolvimento do conteúdo. Não é uma coisa para cá, outra coisa para lá, uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Não. Elas são interligadas, intercomplementares. E daí tem duas abordagens quando tu trabalha isso. Mas o que acontece? Até a pandemia, a gente tinha muitas tecnologias digitais de informação e comunicação disponíveis, né? Tu tinha a internet, tu tinha as plataformas, tu tinha vários trabalhos. Mas na pandemia, o que aconteceu? A gente foi obrigado a usar a tecnologia porque não podia ficar perto. Não podia ficar junto, não podia ficar próximo, teve que fazer a separação e foi exigido que a gente continuasse se comunicando, porque as crianças não podiam ficar sem aula, os adultos não podiam ficar sem aula. Enfim, uma coisa que aqui, por exemplo, para nós, no Rio Grande do Sul, as universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, em uma semana, elas resolveram o problema, né? Disseram assim, bom, nós estamos proibidos de nos encontrarmos, mas nós vamos usar as tecnologias que tiver à disposição. Daí, no caso aqui, a gente usou a plataforma do Google, usando o Google Meet, né, para ministrar as aulas, e fomos desenvolvendo. Mas teve outras instituições, como algumas federais, que só foram resolver se preocupar com isso, né, como diz o outro, no final do segundo semestre. Né? Enquanto que aqui na Unijuí, né, nós foi bem interessante, porque em 2020, em fevereiro, nós tivemos uma formação, né, para o uso do Google com a sala de aula, Classroom e tal. Em março, dia 20 de março, foi decretado que estávamos em pandemia. Dia 28, não, 3 dias depois, que foi segunda-feira, segunda, terça, na quinta-feira, foi decretado na instituição que as aulas iam começar a ser transmitidas por Classroom, etc. Então, veja que por Meet, né? Foi-se muito rápido, mas eu vi, por exemplo, Santa Maria, no segundo semestre, lá pela metade, lá por quase setembro, que alguns professores começaram a se dar conta que a pandemia não era só de 2 dias, né? Nem de um mês, que era mais tempo. Mas para nós, então, o que acontece? Quando a gente passa a fazer esses estudos com o TPEC, nós damos às tecnologias um outro significado, que não é apenas como um apêndice, mas é como um instrumento cultural constitutivo do nosso fazer e do nosso ensinar. E isso é que fez a diferença e que a gente discute nesse artigo, né, que foi citado aqui. E com isso também a gente sempre está preocupado com o quê? Em garantir às pessoas, aos estudantes, seja da educação básica ou superior, a possibilidade de fazer o trabalho de se alfabetizar cientificamente. O que isso significa? Que a gente seja capaz de dominar os conceitos e utilizá-los nos diferentes momentos e sistemas necessários, de modo que a gente consiga dar respostas mais
adequadas ao bom desenvolvimento, né? Então, por isso que a situação de estudo para nós ela é uma grande forma de fazer a alfabetização científica quando a gente pensa em relação a outros mecanismos, né? Então, nesse artigo que a gente publicou, apenas nós avaliamos como é que estava a situação da alfabetização científica dos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Se eles tinham domínio dos conceitos ou tinham só decorado os conceitos segundo a sua forma tradicional e não fazer novas aplicações, né? Colocá-los, mobilizá-los eles em novos... Levando em consideração que eles estavam no contexto da pandemia. E daí foi uma nova forma, né? Os professores tiveram que mobilizar conhecimentos que por muitas vezes não haviam, né? Porque não se formaram utilizando a tecnologia. Era a sala de aula e a sala de aula mudou para a tecnologia, né? Exatamente. E daí tu tem que saber que porque tem que sempre também pensar que assim, o desenvolvimento do ser humano ele é acompanhado de tecnologias. Nem sempre foram essas tecnologias digitais como estamos atualmente. Sim. Mas nós, desde que nós começamos a fazer tijolo, a construir casa, a tentar cortar madeira, seja com a pedra lascada, com isso, aquilo e aquele outro, né? Ou depois com tempo do ferro, dos metais, a gente foi fazendo paralelamente o desenvolvimento tecnológico e a utilização, implementação, melhora da nossa qualidade de vida, né? Pegar o couro, as peles, né, dos animais e utilizar para se cobrir e tal. Então, tudo isso tu vai fazer os potes de cerâmica para cozinhar. Então, vem te acompanhando. Mas aí, atualmente, o que nós temos? Nós temos uma aceleração a partir da construção, que já vem lá desde a Segunda Guerra Mundial dos computadores. Então, desde os enormes computadores até chegar aos computadores de mão, né? Aos laptops e hoje aos smartphones, que fizeram essas modificações. Bom, tu tem essa tecnologia, está dada ao teu lado. Então, como é que tu vai trabalhar com ela? Se tu não compreender que para usá-la na sala de aula, tu tem que usá-la com o pensamento do que tu quer desenvolver, que conteúdo é esse, que tem que estar vinculado, né? No caso do que nós... sempre eu vou voltar na situação de estudo, né? Então, como é que eu vou sistematizar esses conhecimentos? Por que eu vou usar o computador? Por que eu não vou usar? Então, tudo isso tem que ser pensado e trabalhado para que o professor possa compreender que não é um uso casuístico, mas é um uso refletido e intencional. Certo, acho que deu para a gente ter uma boa noção da relação, né, entre, com base na tua experiência em diferentes linhas de pesquisa, né, entre a formação de professores, a educação em saúde, educação ambiental e também a alfabetização científica, no desenvolvimento de práticas pedagógicas que são integradas e inovadoras, né? Nessa nossa conversa a gente pode ter uma noção, a gente saiu, né, desde da situação de estudo até o contexto ali das tecnologias no período pós-pandemia, porque hoje essas tecnologias perduram, né? Como tu falou, elas vêm para dar uma melhoria na nossa qualidade de vida e teve situações em que nós tivemos que desenvolver os nossos conhecimentos a respeito de uma tecnologia e que hoje elas perduram. Por exemplo, o podcast, né, teve esse boom ali no período da pandemia e hoje nós utilizamos para continuar, né, para divulgar o conhecimento, divulgar a ciência. É isso aí. Queremos, então, agradecer, professora, pela sua disponibilidade, por ter vindo até aqui participar de mais um episódio do nosso podcast. Então, em nome do podcast Consciência e de toda a equipe, né, nós agradecemos a sua presença aqui hoje. Então, eu que agradeço, né, a atenção de todos, espero que tenha conseguido esclarecer algumas das nossas abordagens, então sempre lembrando que a gente está
principalmente ligado na questão do desenvolvimento do currículo e da formação de professores, mas pensando um currículo a partir do quê? Da educação em saúde, da educação ambiental, dos estudos de biodiversidade, né? Porque minha formação inicial, eu sou bióloga, então eu sempre estou olhando o biodiverso, né? Como constitutivo do nosso ser, e também a questão das tecnologias hoje incorporadas também como um aspecto importante dessa formação do professor. Ele hoje não pode prescindir de saber o que fazer com as tecnologias, porque elas estão aí, estão dadas. Então, hoje a gente tem essa grande discussão, né? O celular vai para a sala de aula ou fica fora da sala de aula? Como é que fica, como é que vai? Então, um celular como presença permanente, sem sentido, sem intencionalidade de ensino e estudo, não pode ficar na sala de aula. Agora, se for um celular ou um computador que é intencionalmente utilizado para avançar, para produzir conhecimentos, para buscar novas informações, ele tem validade. E aí a gente tem ouvido, né, bastante depoimentos de vários professores que trabalham com ensino médio, que ter tirado o celular da sala de aula nesse aspecto sem intencionalidade está dando muitos resultados, porque os jovens estão agora estando mais atentos, ficando mais atentos ao seu cotidiano, né? Sim, sim. E do que antes estavam, né? Porque com a pandemia, como todo mundo teve que pegar o celular para conversar com todo mundo e com ninguém, né? Porque a gente sempre acha que está falando com alguém, mas a maioria das vezes não está. Está no mundo, mas sem saber bem onde e por quê. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção a todos e todas que nos escutaram e nos escutarão. Certo, muito obrigado a você que nos escuta. Queremos também agradecer aqui a equipe da Rádio Unijuí, ao Lucas que está aqui conosco nos auxiliando, a equipe do podcast, ao professor Sidney, coordenador do nosso programa. E esse foi o episódio 66 do podcast Consciência, podcast do PPGEC, disponível no Spotify e no YouTube. Até mais.